Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 32. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 18. Talvez você se sinta assim, uma pessoa inútil, uma pessoa desprezada, e tem ajudado muita gente, e tem feito muitas coisas dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, ou no convívio com seus amigos e parentes ou familiares, e você se sente desprezado, como um sapato velho que serviu durante muito tempo, mas envelheceu e foi desprezado, foi lançado fora.
Mas Deus não te despreza, Deus não te rejeitou, ainda que você se sinta como esse velhinho pobre e sábio, desprezado por fazer muitas coisas boas. Mas Deus não te desprezou, como está escrito na palavra de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Está escrito assim: antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22 e 23. Talvez você se sinta um membro desprezado, uma pessoa que não tem valor, mas você faz parte do corpo de Cristo Jesus. E você é um membro que talvez não tenha muita importância aos seus olhos, que talvez diante dos outros você não é valorizado, mas Deus te valoriza. Jesus te ama, e está escrito mais ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 ao versículo 29, está escrito assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você é um vaso de honra na presença de Deus. Você é uma joia preciosa, ainda que ninguém dê nada pela sua vida, ainda que você seja desprezado ou desprezada. Jesus te ama e Ele deu a sua vida para resgatar você da condenação eterna. Jesus te ama e Ele quer te salvar deste mundo que já está condenado. Você é um vaso de honra para Deus, é um vaso escolhido por Deus. Não se sinta desprezado, talvez desprezado pelos homens, mas não por Deus. Jesus te ama. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus hoje e Deus te dará a vida eterna. Deus te abençoe. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja louvado. Hoje, dia 21 de junho de 2014, e Deus pôs no meu coração uma palavra após a oração, o Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos.
deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus lhe disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, aqui está mais uma parte da Tua palavra, Deus. Fale conosco, meu Pai, pelo Teu bom Espírito Santo. Que não seja o homem a falar, Senhor, a carne, mas o Teu Espírito, meu Pai, através deste pregador, Senhor. Ó Deus, fale conosco, com as nossas necessidades. Vai de encontro, meu Deus, com aquele que vai ouvir esta mensagem, esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha levantá-lo, Senhor, a corrigi-lo, meu Pai, esta alma que está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, transformar esta vida que necessita de transformação. Que o Senhor venha suprir, meu Pai, as necessidades. Estende, meu Deus, a Tua mão para operar, meu Pai, com poder, para salvar as almas que necessitam da salvação, para levar ao tanque de batismo, meu Pai, que ainda não fez este concerto contigo, ó Deus. Seja com a vida de cada um de nós, meu Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. A mulher de Samaria é o tópico aqui desse capítulo 4 do Evangelho de São João.
inspirado pelo Espírito de Deus. Como diz toda a Escritura, divinamente inspirada. E aqui o evangelista João escreveu esta passagem sobre Jesus conversando com uma mulher de Samaria. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Talvez houvesse um preconceito. Talvez alguma coisa particular. E aqui diz o texto que quando o Senhor entendeu, que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. O que me chamou a atenção nesta palavra, e o que Deus pôs no meu coração, é sobre a necessidade do Senhor Jesus passar por Samaria. A necessidade. Era necessário passar por aquele lugar. Não era somente para comprar o alimento, mas ali em Samaria tinha uma mulher que Jesus queria lhe falar algo. Ali tinha uma ovelha perdida da casa de Israel, que foi buscada pelo Mestre e foi achada pelo Senhor Jesus. E muitas vezes, talvez você esteja esperando que o Senhor Jesus venha sobre a tua casa, que o Senhor Jesus venha ao teu encontro. Quem sabe está perto esta visita do Mestre na sua casa. Ele apareceu para aquela mulher samaritana. Ele foi beber água no poço. Mas o fato ali não é que ele foi beber a água, mas que ele tinha uma palavra para dizer para aquela mulher samaritana. Talvez os judeus não pregavam para ela, e ela estivesse sedenta de ouvir a palavra. Mas o Senhor Jesus, Ele mostra que Ele não faz acepção de pessoas. Ele mostra que Ele não despreza quem quer que seja. Diz a palavra de Deus em João mesmo, que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. É o capítulo 1 de João. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ou seja, os judeus não receberam Jesus como Salvador. Não receberam. Mas ele diz na palavra que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Voltando algumas páginas aí da sua Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de São João, desse mesmo livro, capítulo 1, versículo 11, diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então João está escrevendo que os judeus não receberam Jesus como Salvador. Mas diz o texto que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, para tornar esse filho de Deus, para serem recriados. Porque ninguém consegue ser recriado por Deus novamente se não ter o poder de Deus na vida. Sem o poder de Deus é impossível a pessoa ser recriada. É impossível você deixar este vício sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus você não consegue abandonar a bebida alcoólica, nem os bares da vida. Você não consegue abandonar o vício do cigarro sem o poder de Deus. Você não consegue deixar a prostituição. Você não consegue deixar os rudimentos deste mundo, o amor às coisas deste mundo, sem o poder de Deus. Como Jesus também diz lá para Nicodemos, que necessário é nascer de novo. É necessário. É uma necessidade nascer de novo. É uma necessidade você buscar o poder de Deus. Assim como diz o texto que era necessário para Jesus passar por Samaria.
Então existe a necessidade de um novo nascimento. Existe a necessidade de você buscar do alto o poder para que você venha transformar a sua vida, para que Deus venha transformar a sua vida. É necessário poder. Só que os judeus não receberam Jesus como Salvador. Mas diz a mesma palavra que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus foi atrás daquela ovelha perdida da casa de Israel, filha da promessa de Deus também. No versículo 5 diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É interessante que a gente vê que quando Deus quer falar com a gente, Ele fala em particular realmente. Ele chama você em particular para tratar contigo. Quando Deus for falar com você, Ele vai falar em particular. Ele vai fazer com que muitas pessoas saiam e você vai ficar sozinha com Deus. Talvez até dentro da igreja. Quando você pisar os pés na casa de Deus, Ele vai deixar as 99 ovelhas e vai falar com a ovelha perdida da casa de Israel, filho da promessa de Deus. E lá na casa do oleiro, Ele vai falar contigo. Ele vai deixar as 99 ovelhas e vai falar com você. E vai abrir o seu coração. Vai revelar o profundo escondido que está dentro de ti, na casa do oleiro. Como Ele apareceu para a mulher samaritana, os discípulos foram à cidade comprar alimento. E o Senhor Jesus ficou a sós com aquela mulher samaritana, porque Ele tinha algo a dizer para aquela mulher que estava em necessidade. Por isso Ele disse que era necessário Ele passar por Samaria, uma cidade pequena chamada Sicar. E aqui diz o texto: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava a sós com aquela mulher, porque Ele tinha algo para dizer para ela. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela ficou espantada com a atitude do Senhor Jesus. Talvez essa mulher já estava cansada de tanto preconceito, porque naquela época havia muito preconceito contra a mulher. E aquela mulher talvez fosse uma pessoa muito sofrida e muito desprezada na época, no tempo da lei. E ela estranhou o Senhor Jesus a tratar ela com carinho, com atenção, com afeto, com amor. E ela ficou impressionada. Como sendo tu judeu, como sendo judeus superiores aos samaritanos, entre aspas, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Como um judeu, como uma pessoa importante vai falar com a plebeia? Vai falar com uma pessoa tão sem valor nenhum na sociedade? Mas o Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. E Ele disse para aquela mulher: dá-me de beber. Para experimentar a mulher samaritana. E ela ficou impressionada com a atitude do Senhor. Porque aqui diz entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. É como hoje os árabes e os israelitas também não se dão até o dia de hoje. Os árabes são descendentes de Ismael, filhos da escrava Agar. E os israelenses são filhos da promessa de Sara, de Abraão com Sara, exatamente. Isaac, descendentes de Isaac. Que Abraão tinha arrumado um jeitinho, aliás, a sua esposa Sara arrumou um jeitinho
E aí deu a sua empregada, a sua escrava Agar, para ter um filho com Abraão. Foi um grande erro dela. Por isso a briga até hoje lá no Oriente Médio, entre os árabes e os israelitas. Então aqui diz que no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Ela não sabia ainda que era o mestre. Ela não sabia que era o rio das águas vivas, o Senhor Jesus. Ela não sabia que ele é água viva, que é a água que mata a sede, no sentido espiritual. Ou seja, Jesus, ele sacia todas as nossas necessidades, porque ele é o nosso Criador. Ele é o tudo na nossa vida. No céu a gente não vai precisar de mar, não vai ter o mar, não vai ter a luz do sol, não vai ter a luz da lua. No céu não precisaremos, não necessitaremos nem de alimentos, nem de comer, nada para alimentar esta carne, porque não vai ter a carne no céu. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas um corpo glorificado, um corpo de anjo, não vai ter necessidade de beber águas, não vai ter necessidade de saciar a sede com líquidos, e nem alimentar-se com a comida, com o pão, e nem necessitaremos mais da luz do sol, nada desta terra. As coisas passaram-se, eis que tudo se fez novo. No céu, apenas teremos a luz de Cristo, que é a lâmpada. Não necessitaremos de comida e nem bebida, somente do Senhor Jesus. Seremos um só com Ele. Por isso que, simbologicamente falando, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o noivo, é o esposo, é o marido, e a igreja aqui na terra, que é o povo de Deus, é a noiva, no sentido espiritual. E em João 17 ele diz: para que sejam um, como ele, Jesus, é um só com o Pai. Ele diz para Tomé: eu e o Pai somos um. No céu seremos uma unidade, seremos um só com Deus, com o Senhor Jesus. É um grande mistério isso. Nós não compreendemos na nossa mente limitada aqui na terra. Mas Deus diz na sua palavra que no céu seremos todos iguais. Seremos um só. E estaremos nas bodas do Cordeiro. A mesa vai estar posta. Ali vai estar Abraão, Isaque e Israel. Então aquela mulher ainda não conhecia o rio das águas vivas, que é o Senhor Jesus. E aqui continuando diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Essa mulher, ela conhecia a lei de Deus, ela conhecia a palavra de Deus. Ela não fazia parte do judaísmo, ela era de fora, ela era gentil, como eu também era gentil. Gentil é aqueles que ainda não fazem parte do povo de Deus. E naquela época, para fazer parte do povo de Deus, o menino de 8 anos de idade tinha que fazer a circuncisão para poder fazer parte do povo de Deus. Aliás, acho que é o 8º dia após o nascimento. E aqueles que queriam fazer parte do povo de Deus tinha que fazer a circuncisão. O macho, o homem, tinha que fazer a circuncisão. E a circuncisão era um corte feito no prepúcio do órgão sexual masculino do homem. Era feito um pequeno corte ali, que era a marca da circuncisão no tempo da lei. Hoje a circuncisão não é mais dessa forma. A circuncisão é feita no nosso coração, no sentido espiritual, ou seja, através do batismo. Quando você desce as águas do batismo, por imersão, ou seja, todo o seu corpo é mergulhado no rio ou no tanque de batismo, isso chama-se imersão. E ali é sepultado o velho homem. Tem que cobrir todo o corpo, desde o fio de cabelo até o dedo do pé, a unha do pé. É o batismo por imersão. Então essa é a circuncisão que é feita.
no coração, é receber Jesus como Salvador. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê em Jesus, então você obedece. Quem crê, obedece. Crer é um verbo de ação. Você recebeu Jesus como teu Salvador. Então você deve descer as águas do batismo, fazer esta circuncisão, este concerto com o teu Deus, para que você venha fazer parte do povo de Deus, para que você venha entrar neste processo de transformação, de santificação, que é aos poucos, e através da palavra que você vai sendo limpo, que você vai ordenando os seus caminhos, guiado pelo Espírito de Deus, estando na casa de Deus. Essa mulher não fazia parte do povo judeu ainda, mas ela tinha todo o conhecimento. Ela não conhecia ainda o Senhor Jesus, mas ela cria na promessa do Messias. Ela cria. E aqui diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus respondeu no versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí ela ficou empolgada para conhecer essa água. Ela queria experimentar desta água que Jesus estava falando, mas no sentido espiritual. Não é a água deste mundo. É a água viva que vem do céu. É a presença de Deus na sua vida. Esta água viva é o Espírito Santo da graça de Deus. É Ele que mata a nossa sede. Quando Jesus estava na terra, Ele é a água viva. Mas quando Ele voltou ao Pai, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. E é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo aqui na terra, é quem nos sacia da sede espiritual. É Ele que vai matar a sua sede. É Ele que vai curar as suas feridas da sua alma. Esta angústia que você tem passado, é o Espírito Santo de Deus que vai tirar dentro do seu coração esta secura. Está até rachado como um solo de uma terra seca. Seu coração é como um rio que foi fechado ao tempo da chuva, e somente o sol, e não tinha mais chuva sobre a terra, sobre aquele rio, e o rio foi secando, e começou a rachar a terra, começou a aparecer o fundo do rio, com o sol, sem a chuva, o solo do rio, o fundo do rio começou a rachar. Assim hoje é a sua vida, seco, seca, não tem mais alegria, não tem nem a umidade, nem um restinho da água ficou dentro do seu coração, nem um restinho da água ficou dentro do rio. Assim é a sua vida hoje, assim é o teu coração hoje. Não tem mais nada dentro, nem uma gota de água. Hoje você está vazio, hoje você está vazia por dentro. O seu coração você nem consegue mais chorar. Se tornou uma pessoa seca, fria, vazia. Já não tem mais a água do Espírito Santo na sua vida. Tentou de tudo neste mundo já. Você tentou buscar a água deste mundo. Você tentou se satisfazer com as coisas deste mundo, com a água que você bebe e torna a matar, a te dar sede novamente. Ela não vai te saciar. Talvez você já esteja cansado ou cansada de tentar satisfazer as suas necessidades com o que o mundo te oferece. Você já está cansado de afogar as tuas mágoas num copo de cerveja, num copo de bebida alcoólica, e já ninguém te ouve mais. E o médico já te disse: para de beber, que a sua barriga já está crescendo e você está com começo de cirrose hepática.
e o médico já tinha te alertado para você parar com esta bebida antes que você morra. E Deus está te falando: deixa a água deste mundo e venha beber a água viva que vai te matar a sede. A água viva que você não vai tornar a ter sede novamente. É a água viva do Espírito Santo que vai saciar esta tua vida amargurada que você se encontra até o dia de hoje. Nesta solidão, nesta tristeza, neste vazio tão grande. Nada deste mundo te preenche, nem os bailes funks da vida, nem os salões de festa, de forró, nada te preenche mais. As músicas do mundo já não fazem sentido para você. O médico já determinou na sua vida que você não tem mais cura, que a sua vida está condenada, mas Deus te diz por esta palavra que o Espírito Santo quer te saciar, que o Espírito Santo quer transformar a sua vida. Ele quer te dar a água que nunca mais você tornará a ter sede novamente. É a água que vai matar a tua sede. É o Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. É a misericórdia do Senhor Jesus que está te alcançando neste dia de hoje. Dê graças a Deus, porque você foi privilegiado no dia de hoje. Você está sendo privilegiado. Deus está tendo misericórdia de ti. Deus está tendo misericórdia de ti. Talvez a sua esposa chora direto nos pés do Senhor, pedindo para que Deus venha mudar a sua vida, embora ela não esteja conseguindo, mas Deus está ouvindo a sua oração, e Deus está vindo de encontro na sua casa para transformar a sua vida, para matar a sua sede através do Espírito Santo de Deus. Deus vai transformar a sua vida. Essa fonte secou, teu coração está rachado, já não tem mais alegria, a sua vida é só tristeza. A sua vida é só amarguras. Talvez você tenha chorado nos pés do Senhor e nada tem mudado a sua vida. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É Ele que ouve a tua oração, é Ele que ouve o seu clamor. Ele ouviu quando o menino de Agar chorou naquele deserto. A mulher tinha afastado-se do seu filho, esperando que a morte viesse a chorar, porque não tinha água para matar a sua sede naquele deserto. Mas Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte de água, e aquela mulher foi saciada da sua sede, não somente ela como seu filho Ismael. Deus vai te abrir os olhos e você vai enxergar o que você não via. Quando a luz está na sua vida, quando a luz está em nossa vida, ela dissipa as trevas e você consegue ter a visão. E você passa a enxergar aquilo que você não via. Quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu um exército grande que estava com eles. Eu não me lembro bem se é de Eliseu, ou se é esse Eliseu, ou se é de Elias. Eu não me lembro direito dessa passagem. Mas eu sei que Deus abriu os olhos. Eu não sei se foi os olhos de Eliseu, ou se foi os olhos de Geazi. Mas Deus abriu os olhos dele, e ele viu um exército grande que estava com eles ali. E ele disse: maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus vai abrir os teus olhos, e você vai enxergar, e você vai contemplar as maravilhas do Senhor, a esperança para aquele que está vivo. Talvez a água deste mundo, ela fez com que a sua vida endurecesse. Ela fez com que você se tornasse uma pessoa fria, uma geladeira. Mas o Senhor Jesus é água viva. É Ele que vai transformar a sua vida, porque aonde Jesus está, há transformação. Deus não despede ninguém vazio. Ele não despediu a mulher samaritana vazia. Ele não despediu aquela mulher vazia. Ela saiu dali maravilhada. E aqui diz a palavra novamente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus abriu o coração daquela mulher e revelou o vazio que aquela mulher tinha. Ele mandou que aquela mulher pusesse a sua casa em ordem,
para que ela recebesse o Espírito Santo de Deus. E na nossa vida é assim, se a gente não colocar a nossa vida espiritual em ordem, a gente não consegue receber o Espírito da graça de Deus na sua plenitude. A gente não consegue receber e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus revelou para aquela mulher que aquela mulher estava vazia e que ela não tinha nada dentro dela, porque ela teve 5 maridos e o marido que ela estava não era dela. Talvez fosse um homem casado e ela estava contraindo um outro caso com um homem que não era dela. Porque Jesus disse no versículo 18: porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. Ele que criou nossa mente. E ele revelou profundo para aquela mulher: 5 maridos tivestes. E aquela mulher não tinha alegria. Casou uma vez, não deu certo. Casou outra, não deu certo. Casou outra, não deu certo. Casou pela 4ª vez, não deu certo. Casou pela 5ª vez, não deu certo. E pela 6ª vez tinha arrumado um outro homem. E esse homem não era marido dela. Talvez apenas um caso. Essa mulher estava em fornicação. E Jesus disse para aquela mulher colocar sua casa em ordem. Chamar o marido dela para confirmar que o marido que ela estava não era dela. Que ela tinha que abrir mão deste homem. Que ela tinha que mudar de vida para que o Espírito da graça de Deus viesse sobre ela. Muitas vezes você acha que o mundo vai te preencher. Muitas vezes você deposita a sua confiança no ser humano. Você acha que se você tiver aquele homem, você vai ser feliz. Você acha que se você conquistar aquela mulher que tem um corpo bonito, que é atraente, você vai ter tudo na sua vida, você vai ter alegria, você vai ter tudo que você queria. Mas não é bem assim. As coisas deste mundo é passageira. E quando não temos Jesus no nosso coração e na nossa vida, nada há de prosperidade na vida do ser humano. Deus não criou o homem para viver sozinho por si só. Quantas pessoas que vivem com tantos cônjuges que casam e separam. Quantos artistas de televisão casam e separam, não dão certo o casamento. Por que não dá certo? Porque vive na prática errada. Porque não tem Jesus no coração, porque não receberam o autor e consumador da vida, da fé, Jesus Cristo. Ninguém é feliz nesta terra sem Jesus. E essa mulher tinha já 6 maridos. 6 maridos. Talvez aquela mulher não tivesse alegria. E aliás, ela não teve alegria, porque já é o 6º marido. Não parava com ninguém. Será que o problema estava nos homens? Ou será que o problema estava naquela mulher? Porque Jesus foi direto àquela mulher. Ele tinha que tratar com aquela mulher. E Ele quer tratar também com a sua vida. Ele quer que você ponha a sua vida em ordem para que Ele venha e não te apanhe de surpresa. Ele quer que você coloque a sua vida em ordem. Ele não quer que você viva mais nessa vida enrolada como você tem vivido até hoje. Fica com uma pessoa hoje, amanhã fica com outra. Fica com uma mulher hoje e amanhã fica com outra. Isso é um abismo. Isso não te satisfaz. Jamais vai matar a sua sede. É um grande abismo, não tem fim. Jesus, Ele está dizendo para você: coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem antes que Ele te apanhe de surpresa. Porque a árvore, quando ela cai, aonde ela cair, ela ficará. Se você morrer nessa condição de vida que você está hoje, em adultério, não terá chance para a tua vida. Arrependa-se. Deixe o caminho errado. Conserte a sua vida com Deus, porque Ele vem como ladrão. Ele pode vir na sua vida a qualquer momento. Ele pode vir ainda esta noite, como Ele pode vir a qualquer dia.
E ele diz para você: coloca a sua vida em ordem, ordena os seus caminhos, porque ele quer transformar a sua vida, ele quer te encher do Espírito Santo. Mas para isso é necessário você colocar a sua vida em ordem diante do Senhor. Porque os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da terra, mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos de Deus não repousam sobre a injustiça, mas repousam sobre os justos, sobre aqueles que ordenam o seu caminho conforme a sua palavra. E Deus apareceu na vida daquela mulher samaritana. E Jesus mostrou para aquela mulher o que ela precisava fazer. Que a alegria daquela mulher não era ter maridos. Que a primeira coisa que aquela mulher samaritana tinha que fazer era primeiramente colocar a sua casa em ordem. Deus não vai dar o Espírito Santo para aqueles que não lhe obedecem. Ele só vai dar o Espírito Santo para aqueles que obedecem a Ele, para aqueles que colocam a sua vida espiritual em ordem, para aqueles que andam de acordo com a sua palavra, com a sua doutrina. Aí sim, Deus vai te encher do Espírito Santo de Deus, da água viva, e você não terá mais sede. Você não terá mais sede deste mundo. As coisas deste mundo para você serão vazias. Elas não vão te satisfazer mais. Elas não vão te aguçar mais a vontade de querer o mundo. Mas você vai buscar as coisas do alto. Deus vai pôr um prazer dentro do seu coração de você buscar somente nele. Você vai ter o prazer de buscar o Senhor. Deus vai pôr este desejo no teu coração de buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Deus vai pôr no seu coração o prazer de pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. Através do Espírito Santo de Deus. Mas você tem que pôr a sua casa em ordem. Jesus disse aqui no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. E Jesus vai passar também na sua vida. Ele vai passar na sua vida. E você tem que consertar a sua vida diante dele, para que você possa receber o Espírito Santo de Deus. Para que você não seja apanhado e apanhada de surpresa, como as virgens imprudentes que não tinham azeite na sua botija. E quando fechou a porta, elas bateram desesperadas: abre-nos a porta, mas já estava fechada. E Deus não abre a porta quando ela fecha. Quando Deus fechou a arca de Noé, Ele betumou a arca do lado de fora, a porta da arca, de modo que ninguém conseguisse entrar. No desespero, morrendo afogado para tentar se salvar, não se salvaram. Morreram todos. A arca foi fechada à porta e Deus a betumou para o lado de fora. Assim como a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 imprudentes. As que eram prudentes tinham azeite nas suas lâmpadas, ou seja, tinha sua vida espiritual cheia do Espírito Santo, da palavra de Deus, das coisas de Deus. E as outras 5 não tinham, estavam vazias, como essa mulher samaritana estava vazia, não tinha nada das coisas de Deus, conhecia a lei de Moisés, sabia que o Cristo ia vir, mas estava cheia das coisas do mundo. Estava cheia das coisas do mundo. Teve 5 maridos e o 6º não era seu marido. Talvez você tenha já o seu casamento pela 2ª vez, pela 3ª vez. E a sua vida dentro de casa é só brigas o tempo todo. Brigas e contendas, tempo todo. E você não tem alegria no seu casamento. Você não tem paz dentro da sua casa. Você não tem regozijo dentro da sua casa, é só brigas, é só contendas, agressões. Falta o autor da sua vida, Jesus Cristo. Se você buscar o Senhor Jesus e colocar a sua vida em ordem, Ele vai mudar a sua vida, seu casamento. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Deus sabe o que faz.
Mas você deve buscá-lo em primeiro lugar e colocar a sua vida em ordem. Colocar a sua casa em ordem. E Deus vai transformar a sua vida. E Deus vai te encher do seu Santo Espírito quando você colocar a sua vida em ordem. Deus falará ao seu coração. É Deus que vai te guiar, não é o homem. É Deus que vai trabalhar na sua vida. Os discípulos não puderam falar com aquela mulher. Eles não estavam com ela. Estava somente Jesus e a mulher. Quando apanharam também aquela mulher adúltera, que tinha cometido adultério, eles não levaram o homem também que tinha que ser apedrejado de acordo com a lei. Levaram somente a mulher para apedrejá-la, para experimentar Jesus. Mas não levaram o homem. E Jesus disse para aquela mulher que estava para ser apedrejada. Ele disse, aliás, para aqueles que queriam apedrejá-la: quem não pecou, que atire a primeira pedra. E os mais velhos começaram a jogar as pedras no chão, do mais velho até o mais novo. E todos foram embora porque as suas consciências começaram a pesar. E viram que também estavam em pecados, talvez piores do que aquela mulher. E Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E Jesus estava sozinho com aquela mulher. E ele disse para aquela mulher: onde é que estão os seus acusadores? E ela não viu e não tinha ninguém. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai, coloca a sua vida em ordem, porque a salvação veio hoje na sua casa. Vai e não peques mais. Conserte a sua vida. Estava somente a mulher e o Senhor Jesus. A mulher e o Senhor Jesus, e mais ninguém. Eu não estou aqui, ouvinte, dando margem para adultério. Deus condena o adultério, assim como Ele condena a qualquer pecado. Todo pecado é pecado. Cada caso é um caso, é Deus que vai julgar, não é o homem. Davi adulterou com Betseba e foi perdoado por Deus, embora sofreu as consequências gravíssimas, perdeu seus filhos, foi humilhado. No Salmo 51, Davi rasga o seu coração diante de Deus. Sofreu as consequências, bem como todo pecado tem a consequência. Não é só adultério, qualquer pecado tem a consequência. Qualquer pecado tem a consequência. É Deus que vai julgar, não é o homem. É Deus que está falando ao seu coração. Eu não estou aqui dando margem para o adultério. Eu não estou aqui dando margem para o adultério. Os adúlteros, como diz a palavra de Deus, serão condenados também. Cada caso é um caso. É Deus que vai julgar. A nossa vida tem que ser posta diante de Deus. É o Espírito Santo que vai trabalhar em nossas vidas, na sua vida, para que você venha arrepender-se. Se Deus encontrar o arrependimento dentro do seu coração, é o Senhor que vai transformar a sua vida e que vai te perdoar. Não é o homem. Não é o homem que vai te condenar e te lançar no lago de fogo e enxofre. Mas é o Senhor Jesus. Ele disse para aquela mulher: mulher, chama o teu marido. Ele queria fazer um concerto com aquela mulher. Ele queria consertar o seu relacionamento. Aquela mulher já tinha casado por 5 vezes. E pela 6ª vez ela estava com um homem que não era dela. E o Senhor Jesus mandou que ela chamasse o seu marido. Deus não quer que você viva nessa condição, nessa situação. Deus não quer que você viva no adultério. Deus quer que você conserte a sua vida. Ainda pode haver esperança para a sua vida. Ninguém te condena sobre a terra. Tiago diz para nós não julgarmos. Mateus capítulo 7 também diz para nós não julgarmos. Quem vai julgar é o Senhor.
Quem vai julgar é o Senhor. Diz a palavra de Deus também que há pecados de morte. Pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. É quando a pessoa endurece o seu coração e não quer mais saber de Deus. Ela não quer mais ouvir a Deus, ela abandona, ela apóstata da fé, se desvia da fé. E daí ela não quer mais saber de Deus, das repreensões do Senhor. Ela despreza a palavra de Deus, endurece seu coração e vive como uma pessoa que perdeu os sentidos no mundo. Ela já não tem mais o Espírito Santo para convencer ela. Em João 16 diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa que blasfema contra o Espírito de Deus, ela já não tem mais o convencimento do seu pecado. Ela não reconhece que errou, que pecou. Ela se torna como um animal. Ela não tem a sua consciência iluminada. Ela não consegue entender que aquilo é pecado na sua vida. Aí sim, a pessoa blasfemou contra o Espírito de Deus. Ela se tornou como um animal. Não tem mais o seu sentido, não compreende mais nada. Mas se Deus está falando no seu coração, se a palavra de Deus está falando contigo, é que o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua vida. Jesus diz para aquela mulher adúltera: ninguém te condena. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É Deus que vai julgar a sua situação, não sou eu. Não sou eu que vou julgar o seu caso, a sua situação, a sua vida conjugal. Eu não conheço. Mas é Deus que vai trabalhar dentro da sua vida. É Deus que vai falar ao seu coração. Você deve pôr a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, e se humilhar diante de Deus. Mas lembra de uma coisa: todo pecado tem consequência. Não brinque com o pecado. Todo pecado tem consequências. Em Provérbios capítulo 6 e 7 fala sobre isso. Todo pecado tem consequência e Davi pagou caro. Davi foi humilhado. Perdeu seus filhos por contrair um caso com Batseba, mulher de Urias. Em Hebreus diz que o pecado é enganoso. Ele dá um prazer momentâneo, entre aspas, mas esse prazer depois custa caro. As tentações fazem parte do povo de Deus, mas você não deve ceder. Quando Deus pôs o homem e a mulher no jardim do Éden, Adão e Eva, Deus tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E tinha outras árvores frutíferas ali. E por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal perto deles, ali no jardim do Éden? Porque Deus queria os experimentar. Deus queria prová-los. Assim como Deus provou aquela mulher, a mulher de Ló, que virou estátua de sal, porque o seu coração estava na cidade de Sodoma e Gomorra, e aquela mulher perdeu a salvação. Ela se tornou uma estátua de sal porque amou mais o presente século, amou mais o mundo. E Deus, ele prova os nossos corações. Deus vai permitir que você passe por tentações. Deus permite que nós passamos por tentações aqui neste mundo para experimentar o nosso coração, para ver se há amor realmente por Ele, para ver se nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser. É isso que Deus quer ver de nós. Por isso que as tentações fazem parte do crescimento do povo de Deus. José era jovem, estava em pleno vapor da sua vida. E a mulher de Potifar deu em cima de José. E José deixou a sua roupa ali e correu. Ele fugiu daquela mulher. E aquela mulher o acusou de ter molestado ela. E ele foi preso. Mas Deus usou José dentro daquela prisão, revelando os sonhos, contando os sonhos, interpretando-os. E Deus engrandeceu a José porque ele foi fiel a Deus. Ele dizia: como eu pecaria contra o meu Deus e contra o teu marido? José foi fiel e Deus o engrandeceu. Seja fiel a Deus e Ele vai te engrandecer nesta terra.
Quando Natã chegou para repreender Davi, Deus falando pela boca de Natã, e Deus falou pela boca de Natã para Davi: Davi, você teve tudo. Davi, tudo eu te dei. Davi, você teve mulheres, Davi. Te dei tudo, riquezas, te dei fama, te dei o reinado, o Davi. O que mais você quer foi pegar naquela ovelhinha, ele só tinha uma ovelhinha. Urias só tinha uma mulher, e você tomou a mulher dele, Davi. Que coisa feia, Davi. O que você foi fazer, Davi? E Deus repreendeu a Davi. Davi, eu te dei tudo, Davi. Você teve todos os prazeres. E olha o que você fez, Davi. Você me decepcionou, Davi. E Davi pagou caro, perdeu seus filhos. Perdeu seus filhos. Foi coisas absurdas que aconteceu na casa de Davi. Perdeu as suas mulheres. Porque naquele tempo o rei tinha direito a ter outras mulheres. E depois nós vemos o exemplo do filho de Davi, Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas. E Salomão, o que aconteceu com ele? Ele se desviou dos caminhos de Deus e passou a servir a outros deuses e sacrificava crianças a Moloque, pegava o recém-nascido e jogava queimado vivo. Jogava vivo para ser queimado, para Moloque, os deuses da época. E Salomão conhecia toda a palavra de Deus, o homem mais sábio da face da terra, mas ele passou a satisfazer apenas a sua vontade, o seu desejo. E isso foi um laço para Salomão. Foi um laço para Salomão, como foi um laço para Sansão. Por isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, foge dos desejos da mocidade. Foge. Paulo também diz que é melhor casar do que viver abrasado, ardendo em desejo. Casar. É melhor casar. Se você está namorando e a sua carne não está resistindo, case, não peque. Não fique na fornicação, porque isso leva para o inferno. Case. Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios capítulo 7. Você não deve dar lugar ao diabo. A nossa carne é fraca, como diz o Senhor Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos que fazer a vontade de Deus para que tenhamos o direito de entrar à vida eterna. É mortificar esta velha natureza, esta carne que é frágil, que é fraca. Esta carne que quer viver apenas o prazer passageiro, temporal. E aquela mulher ficou interessada no que o Senhor Jesus lhe propôs. Porque aquela mulher não tinha alegria mais. Aquela mulher já estava com o 6º marido. E ela não tinha mais alegria. Ela ficou interessada em conhecer esta água viva. E Jesus falou para ela: mulher, ele falou para ela colocar, para chamar o seu marido. A gente voltando um pouquinho mais aqui no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede, porque ela estava sedenta. E não venha mais aqui tirá-la. Quer dizer, ela não queria mais viver das coisas do mundo. Ela não queria mais se encher das coisas do mundo, ir nos bares da vida, ir nos estádios da vida, achar que o futebol vai te satisfazer, achar que os bailes funk vai te satisfazer. Não. Ela queria realmente a água viva. Ela viu que o mundo não a satisfazia. E disse aqui, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ele testou ela. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Porque Jesus é o próprio Deus. E Ele que nos formou do pó da terra. Ele é o nosso Criador.
E ele diz para você que nada desse mundo vai preencher este vazio que está dentro de você. É Jesus, o único que vai satisfazer a tua necessidade que você precisa. É só Jesus. É Ele que vai te dar alegria. Quando ele entrou naquele casamento, nas bodas de Caná, ele entrou e transformou a água em vinho. Ele levou alegria naquele casamento. Ele abençoou o casamento, porque Ele é o Criador do ser humano. Ele criou o homem do pó da terra. E depois ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Ele anestesiou Adão. E fez uma pequena cirurgia ali. Pegou a costela de Adão, quando ele estava adormecido, dormindo, e fez uma mulher da sua costela, mostrando que o homem não vive sem a mulher, e a mulher não vive sem o homem, e que Deus abençoou o casamento entre homem e mulher. Não existe união entre homem com homem, e nem mulher com mulher. Isso é abominação diante de Deus. E quem está nessa prática, se não se arrepender, se não se converter destes caminhos errados, serão lançados no inferno, segundo a palavra de Deus, em Apocalipse 21, versículo 8. Em 1 Coríntios 6, do versículo 10 em diante. Tem que se arrepender dessas práticas. Tem que deixar o caminho de homossexualismo. Tem que abandonar esta prática. Jesus te ama, mas esta prática tem que ser deixada. Porque Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o casamento, como diz a palavra de Deus, o casamento é um só. É para sempre. A única coisa que separa o homem da mulher é a morte. Somente a morte separa o homem da mulher. Existe alguma exceção. Cada caso é um caso. Tem que ser consultado a Deus. Versículo 20 diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus procura os verdadeiros adoradores, porque Deus, Ele é espírito. E diz a palavra de Deus que importa que os que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher estava na carne, por isso ela não tinha alegria. Por isso ela estava sedenta, vazia. Necessitou estar com o sexto homem, porque no primeiro casamento não deu certo, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, e o sexto também não era dela. E aquela mulher vivia no vazio. Era uma mulher triste. E Jesus disse que era necessário ir passar por Samaria. Era necessário pregar para aquela mulher. E é necessário, ouvinte, você que está ouvindo esta palavra, é necessário você ouvir esta palavra. É necessário você aplicar na sua vida o que você está ouvindo hoje. Porque Deus está usando este pregador para falar com você. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. É Deus que vai endireitar os seus caminhos tortuosos. É Deus que vai te dar a alegria da salvação. Mas quando você tomar a atitude de ir de encontro a Ele, de ir de encontro ao Senhor, de receber Jesus como teu Salvador na sua vida, e o Senhor Jesus vai passar na sua casa, é necessário que Ele passe aí. E quando Jesus Ele passa, Ele transforma as vidas. Quando Zaqueu estava na figueira brava, Jesus estava chegando ali, e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu teve que descer do seu lugar alto que ele estava.
Zaqueu teve que se humilhar diante do Senhor Jesus, e depressa, e rápido. E daí, quando Jesus apareceu na vida de Zaqueu, a luz apareceu e as trevas têm que se dissipar. Zaqueu viu que tinha que mudar algo na sua vida. Zaqueu já entendeu que tinha que restituir o que ele havia roubado e daria a metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu viu que ele tinha roubado, defraudado muita gente. E quando Jesus aparece na nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos convence e nos mostra onde está o nosso erro para que nós possamos consertar. E Deus dá poder para nós consertarmos os nossos erros, para nós fazermos um conserto com o Deus vivo. E aí Ele vem e transforma as nossas vidas. Aí Ele vem e transforma a sua vida. Onde estava esse lugar seco, onde estava esse terreno rochoso, um solo rachado que é o seu coração, o Espírito Santo passa a regar. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Ele vai enchendo, Ele vai regando, Ele vai trazendo a alegria da salvação dentro do seu coração. E você vê que a necessidade não é de arrumar outro marido. Você vê que a necessidade não é de arrumar outra esposa. Mas a necessidade é de adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te dar a alegria da salvação. Ele quer transformar a sua vida com a água viva do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar a sua vida. Deus vai limpar o seu coração pelo poder da sua palavra. Deus vai transformar a sua vida. Em lugar de tristeza, Ele vai trazer a alegria da salvação dentro do seu coração. Como aquela mulher samaritana que depois foi para a cidade falar de Jesus. Ela foi maravilhada porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela viu que o problema dela não era homem, que o problema dela não era homens. O problema dela é que ela tinha que ter um encontro com o Senhor Jesus para que as demais coisas fossem acrescentadas na sua vida. E que assim seja também na sua vida, ouvinte. E que assim Deus venha trabalhar no seu coração. E que Deus venha tirar toda esta amargura, toda esta sequidão que você tem carregado até o dia de hoje. E que Deus venha transformar a sua vida. E que Deus venha fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo, da graça de Deus. Ó Deus, oremos a Deus nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, foi pregada, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Pai, transforma esta vida. Pai, passa nesta casa, meu Pai, é necessário passar nesta casa, Senhor Deus, e transformar esta vida, Senhor, que está aflita, esta alma, Senhor, que está perturbada, meu Pai, que não tem alegria, Senhor, que é só contendas dentro da sua casa, meu Pai, é só brigas, meu Pai, é só discórdia, meu Pai, agressões até. Senhor, transforma estas vidas, como o Senhor apareceu para aquela mulher, Senhor, na fonte, no poço de Jacó, apareceu para a mulher samaritana, Senhor, apareça também, meu Pai, a estas vidas, Senhor, a estes casamentos, meu Pai, que estão fragilizados, ó Senhor. Ó Deus, abençoa estes lares, meu Pai, por amor do Teu santo e bendito nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Se eu falo a língua dos anjos, de nada vai adiantar. Se eu não tenho amor, minha fé pode mover as montanhas.
Mas a fé sem amor ainda nada será. Tenho asas, mas não sei voar. Tenho olhos, mas não posso enxergar. Vem me ensinar, pois eu quero aprender. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras, pela força do amor não existem fronteiras. Foi o amor de Cristo que nos resgatou. E não haveria vida se não fosse o amor. A ilusão do mundo vai acabar. Só o amor então irá reinar. Temos a fé, mas o amor é maior. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou,